Olá, muito bom dia a todos. Vamos dando continuidade aos nossos estudos para os pais, do estudo de doutrina espírita para os pais. Hoje falando dando continuidade ao estudo do livro Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, do Alberto Almeida, né? Então, para a gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, né? Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, rogamos o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar, nesses instantes que vamos passar reunidos, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, o nosso estudo, né, ele vai tratar hoje sobre a hierarquia do sistema familiar, né? A hierarquia do sistema familiar. Bom, quando a gente fala em família, né, quando a gente destaca a questão da família, a gente pensa que a família, né, a gente costuma definir família como sendo uma célula, né, uma sociedade em miniatura, né? Então, o ser humano, né, todos nós, somos gregários. Nós temos uma necessidade de vivermos conjuntamente, de vivermos ligadamente, né? Então, viver sozinho, viver isolado, não faz parte é uma contingência, mas não é algo natural, né? Nós podemos até viver sozinhos, tudo mais, mas nós saímos, nós visitamos amigos, enfim, nós procuramos ter relacionamentos com as pessoas, porque faz parte da nossa essência, da nossa natureza, essa convivência gregária, né? Esse vínculo entre todos nós. Kardec nos fala disso quando ele trata sobre a lei de sociedade, né? Então ele fala que a lei de sociedade, o viver conjuntamente, não é uma lei que o homem criou, né? Não foi uma imposição nossa que nós criamos. Faz parte da nossa natureza. Nós desejamos viver na relação com o outro, no vínculo com o outro. Nós temos essa necessidade gregária. Então, desde a origem do reino nominal na face da Terra, nós vamos ver os homens se agregando, os homens vivendo em coletividade. E essa coletividade, normalmente, ela se estabelece a partir de normas, a partir de regras, né? Então, o que acontece? A gente começa a viver, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem uma maneira de encarar as coisas e tem seus desejos, suas vontades, suas intenções. E se cada um fizer o que der na telha, que tiver suas vontades, tiver seus desejos, nós vamos ter aí conflitos de interesses o tempo todo, né? E entre choques desses interesses. Então, como é que a sociedade faz? A sociedade, ela cria um conjunto de regras, que a gente chama de leis, né? Que é feita a partir do que nós chamamos de um contrato social, né? Quem fala muito disso é o filósofo Jean-Jacques Rousseau, né? Ele tem um livro, né, chamado O Contrato Social, ele fala disso, né? O filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Então, você faz o que nós chamamos de contrato social. E o que é o contrato social? Né? Rousseau não é o único, né? Rousseau não é o único filósofo que fala sobre os contratos sociais. Hobbes, né? Thomas Hobbes fala sobre também, Locke, enfim, alguns filósofos tratam sobre isso. São chamados de filósofos contratualistas, né? Mas talvez o mais famoso, o mais importante deles seja Jean-Jacques Rousseau. Rousseau fala, então, do contrato social. Então, o que acontece? A gente, para viver nessa sociedade, para viver conjuntamente, a gente, então, define um conjunto de regras. Esse conjunto de regras tenta respeitar maximamente
as liberdades individuais, né? Então, ou seja, eu coloco regras para permitir que as vontades e os desejos individuais possam ser máximos. Entretanto, se colocam determinadas regras e limites para que para que uma liberdade não invada e limite a liberdade do outro, né? Para que poderosos, para que indivíduos que detenham um determinado poder não exacerbem a sua liberdade, limitando a liberdade de outras pessoas. Então, eu posso ter todos os desejos do mundo, e eu tenho direito a isso. Mas existe um direito que é predominante às minhas vontades, que é o direito à vida. Então, se eu tiver vontade de matar alguém, essa liberdade individual não me é permitido, né? Eu não posso, eu sou proibido de matar alguém. Se eu matar alguém, né, então eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, então eu posso matar uma determinada pessoa que é mais fraquinha, que é mais que não tem tanta força quanto eu. Então eu posso matar essa pessoa. Então para que eu garanta a vida, para que eu, né? Agora, se eu permitir isso, isso é muito bom para mim em relação ao mais fraco, mas sempre existe alguém que pode ser mais forte. Então, quer dizer, eu topo essa lei, né, que me limita o desejo, a vontade, os interesses, né, a liberdade de matar alguém, para garantir o meu direito à vida, impedindo que um mais forte do que eu me mate, me tire o direito à minha própria vida. É isso? Então, você tem esse equilíbrio de força. Então, você faz um contrato social e é chamado de contrato social por quê? Porque todos são chamados a ser representados, as pessoas falam, as pessoas, no nosso caso da nossa sociedade, como a nossa sociedade é gigante, ela é bastante grande, a gente elege representantes, né? Então, nós criamos a estrutura política, né? Com os deputados, com os senadores, onde eles, né, formamos um congresso e essas pessoas então se juntam e debatem, né? Ouvem a sociedade normalmente, né? Fazem lá o que deveriam fazer, né? Fazem lá o que nós chamamos de audiências públicas, ouvem especialistas, ouvem diferentes opiniões e tudo mais, e definem regras, definem leis, não é isso? E a gente, então, tem que respeitar. Quem não respeita essas leis, de alguma forma, recebe uma punição. Então, a nossa vida, o nosso relacionamento social, ela é gerida, gerenciada não num laissez-faire, não um fazer de qualquer jeito, um fazer de qualquer forma, né? Numa liberdade que mais se aproxima de uma libertinagem, né? Faça do jeito que você quiser. Não, ela é estruturada a partir de mecanismos regulados numa relação que se estabelece através de leis, através de regras, onde determinados princípios que sejam obedecidos, princípios inalienáveis, onde você estabelece direitos principais, direitos secundários, e aí a gente garante, se é que é para limitar direitos, que sejam direitos terciários, quaternários, né, mas direitos essenciais, fundamentais, sejam resguardados, né, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à educação, né, uma série de direitos importantes. Muito bem. A família, ela é uma sociedade em pequena dimensão, né? Ela é uma célula dessa sociedade, então ela reproduz uma estrutura. Então a gente pode falar então em sistemas familiares. Então você tem uma família, né? E a família ela é um sistema familiar, ela é uma sociedade que funciona uma sociedade em miniatura e, portanto, ela funciona através de regras muito bem estabelecidas. Existe um sociólogo, né, chamado de pai da sociologia, chamado Émile Durkheim. Ele foi o fundador das ideias sociológicas e ele comparava a sociedade como se ela fosse um organismo, né, um organismo vivo. Um organismo, ele pode ser um organismo simples, né, um vírus, né, uma bactéria, por exemplo, que é formada de uma única célula, muitas vezes são unicelulares, então são muito primitivos. Mas você pode ter a evolução desses seres
e você pode, então, ter organismos mais complexos, como, por exemplo, o organismo humano, né, que é complexo e tal. E aí, esses organismos, à medida que você vai complexificando o organismo, esse organismo vai tendo uma estrutura sistemática, né? Por quê? Porque vai havendo, então, para esse organismo funcionar, vai havendo, então, a vinculação, a relação de diferentes órgãos que estabelecem o funcionamento desse organismo como um todo. E cada órgão fazendo uma determinada função. Então, no nosso corpo, por exemplo, nós temos órgãos que estabelecem o pensar, nós temos órgãos que o coração, ele tem uma função, o cérebro tem uma determinada função, o estômago, o fígado, né? Então, ou seja, cada órgão tem uma determinada função, tem um determinado papel. Quando esses órgãos funcionam bem, o todo funciona bem, né? Tá tudo de fato harmonioso. Quando um órgão começa a ter problemas, quando ele não funciona bem, quando ele entra em desequilíbrio, apesar de todos os órgãos estarem funcionando bem, o desequilíbrio nesse órgão começa a influenciar outros órgãos e o mau funcionamento dele começa a afetar o bom funcionamento de outros órgãos e o organismo como um todo passa a sofrer. Então, existe uma regra que funciona dentro dessa estrutura. Então, Durkheim, ele vai dizer, então, dessa maneira, né? Ele vai dizer que a sociedade é como se fosse um organismo, né? A sociedade, a estrutura da sociedade, ela funciona com determinados órgãos muito bem estruturados, e cada um desses órgãos tem um papel, tem uma tarefa, tem uma determinada função. Para a sociedade bem, para essa sociedade bem, é preciso que todos os órgãos funcionem muito bem. E aí a escola e a família são órgãos dessa sociedade que tem um papel fundamental, porque ela forma os indivíduos para ocuparem posição nesses órgãos, né? Colocar o homem certo no lugar certo. A nossa bandeira, né? A bandeira nacional, ela é formulada num princípio que inspirou esse pensamento de Durkheim, que é o pensamento positivista, chamado ordem e progresso, né? Essa estruturação de que é preciso organizar, estruturar tudo em ordem, ou seja, se cada um fizer o seu papel, se cada um fizer essa estrutura, tudo vai bem, tudo é harmonioso e o progresso se estabelece. Então, para que haja progresso, para que haja um bom funcionamento de tudo, é preciso que cada parte de um todo funcione harmoniosamente e funcione muito bem individualmente. Perfeito? Ok. Então, a família, como sendo um elemento dessa sociedade, como sendo uma sociedade, como sendo uma célula, como sendo uma sociedade miniatura, ela também funciona com órgãos, ela também funciona com contratos sociais, com determinadas estruturas, né? Muito provavelmente, e na maioria das vezes, nenhum de nós foi chamado para opinar na hora diretamente para dizer como é que tem que ser essas regras, como é que tem que dizer. Nós temos as nossas opiniões e, em função das nossas opiniões, nós votamos e elegemos representantes para construir essas leis. Então, quando a gente nasce, a gente já vai se adequando a determinadas regras e depois a gente vai participando de discussões e de ideias que vai tentando alterar essas regras, alterar essas leis, alterar esses contratos ou adaptar esses contratos dentro de uma determinada perspectiva. Não é isso? Basicamente, ela funciona assim. Mas a gente vai se adequando às regras que existem, o processo que existe, respeitando cada um dos elementos, né, tácitos. Então, uma criança, quando chega numa escola e ela entra num estabelecimento escolar, ela entra na sala de aula, ela vai ver uma porção de carteiras e vai ver uma cadeira separada lá próximo da lousa. Ela sabe que ela pode ocupar qualquer uma daquelas carteiras, menos aquela perto da lousa, porque aquela é lugar do professor. Aquela não é para ela. Ela sabe o lugar que ela pode ocupar dentro daquela estrutura social, né? Porque existem regras, porque existem determinados princípios. Então,
o professor também sabe qual é a sua função. Se o professor chega nessa sala e subverte essa regra e senta lá no fundo e deixa que uma criança sente lá na frente, e abre mão de exercer o seu papel, né, que é o de ensinar, que é o de liderar. É claro que hoje se fala muito no protagonismo juvenil, se fala muito de dar voz ao aluno. O aluno ele tem que ter tem que assumir maior responsabilidade no processo de ensino e aprendizagem. Perfeito. Contudo, todo esse processo é gerenciado e estabelecido e organizado pelo professor. Quando você joga tudo na mão do aluno, ele não vai aprender, ele não vai... dá liberdade, então o aluno faz o que ele quer. Esse faz o que ele quer, ele não vai aprender. Tá certo? Bom, você pode... Eu quero que você tenha mais opinião, eu quero que você fale mais, eu vou falar menos, eu quero que você pesquise, eu quero que você discuta, eu quero que você ponha a mão na massa e construa com base naquilo que você sabe. E aí, aquilo que você não sabe, você vai ter dúvida, e aí eu vou interagir. Tudo isso é método. Mas o professor está gerenciando, está organizando, né? Está pensando e está exercendo um papel fundamental nessa estrutura, que é o papel de exercer a função do contrato social que ele desempenha. Né? Então, ele não abre mão desse papel social e dessa função. Então, dito isso, né, posto isso, a gente, então, começa a pensar no sistema familiar. Então, então, a gente pode pensar, assim como a gente pode pensar na sociedade, cada sociedade é formada por órgãos, e a soma de determinados órgãos formam sistemas. A nossa sociedade, né, então, num corpo físico, um conjunto de órgãos formam o que nós chamamos de sistema digestório, né? Você tem lá o sistema excretor, o sistema circulatório, você tem ali sistemas que é um conjunto de órgãos, cada um fazendo a sua função, trabalhando por uma determinada tarefa que precisam, né, ser realizadas para que o organismo funcione no equilíbrio. Então, da mesma forma, a sociedade ela é formada a partir desses elementos, que é a família, e a família possui, então, subsistemas, né? Órgãos menores, elementos menores dentro dessa família, e que, portanto, precisam ter o seu funcionamento muito bem estabelecido, né? Cada um fazendo exatamente o seu papel, sem um se meter no outro, para que você tenha um equilíbrio. Imagina se o coração cisma de fazer digestão. E imagina se o estômago resolve não estar muito animado, mas estou cansado de fazer digestão, faz 25 anos, faz 30 anos que eu faço digestão, agora eu quero resolver bater, né, para fazer o sangue circular. Então, quer dizer, se cada um, né, perder o seu, né, deixar o seu papel de lado porque quer fazer outro papel, então você vai criar uma desarmonia. Então, um não pode se meter no trabalho do outro para que harmoniosamente você crie um funcionamento correto da sociedade como um todo, né, do organismo como um todo. Então, a família ela tem o que nós chamamos de subsistemas. Então, vamos pegar um exemplo. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. Né? Você tem aí uma família e essa família é composta por um subsistema. Na verdade, pelo menos 3 subsistemas. Existe um sistema conjugal, né, que é formado pelo casal. Então, dentro da família, você tem ali um sistema conjugal formado pelo casal, né, formado ali pelo pai, pela mãe, né, formado ali pelas pessoas que são assim chefes da família, né? Você tem um sistema parental que é formado pela relação desse casal com seus filhos, né? Que aí é uma relação parental, é uma relação, então você tem uma relação conjugal que é entre eles, né? Que aí são entre os cônjuges, tá certo? A relação entre eles. Você tem a relação parental, que é formado da relação desses cônjuges com seus filhos, tá certo?
E essas relações também se estabelecem na perspectiva da relação desses cônjuges com os pais de um, com os pais do outro, com os irmãos de um, com os irmãos de outro, né? Então, o marido se relaciona com a família da esposa, a esposa se relaciona com a família do marido, o marido se relaciona com a sua própria família, a esposa se relaciona com a própria família, mas agora não se relaciona da mesma maneira. Quando se relacionava, quando não tinha essa, quando não era chefe de família, quando não fazia parte de um sistema conjugal. Agora que ele tem um sistema conjugal, a relação que ele tem com a família, ela é diferente, tá certo? Então, ou seja, então você tem uma relação conjugal, você tem uma relação parental, e aí você tem a relação fraternal, que é a relação entre os irmãos, tá certo? Cada uma dessas relações, né, cada uma dessas relações, cada um desses sistemas precisam ser mantidos, precisam ser muito bem estabelecidos, precisam muito bem estruturados. Então você tem aqui, então imagina que você tem um círculo, né? E esse círculo é a família. E essa família funciona com esses 3 subsistemas. Então você tem o subsistema conjugal, você tem o sistema parental e você tem o subsistema fraternal. Perceba que existem linhas que separam um sistema do outro, para que exista o próprio sistema. Porque se não existirem limites demarcatórios entre uma coisa e outra, vira uma coisa só. Então só existe o subsistema porque existem os limites que separam um do outro, né? Que separam um do outro. Então, para que exista um bom funcionamento dos sistemas da família como um todo, é preciso que a família tome consciência da existência desses subsistemas e tome o cuidado de não permitir que as linhas demarcatórias entre um subsistema e outro desapareçam. E quem tem o papel fundamental de exercer essa função é o sistema conjugal. Os cônjuges, né? Os cônjuges têm que sentar e dialogar o tempo todo e agir o tempo todo no sentido de evitar que esses liames, que esses limites que definem a preservação de cada subsistema se mantenham intacto. Quer dizer, isso é elemento fundamental. Então, pai é pai, mãe é mãe, né? Os chefes da família são uns, os filhos são outras coisas, né? E a relação que eles têm entre si precisam ser guiados por regras. E essas regras, então, se estabelecem num processo hierarquizado, muito bem estruturado e muito bem definido. Quando você rompe esse processo, você tem um pouco de dificuldade de estabelecer um bom funcionamento, porque um quer se meter na função do outro. E quando um se mete na função do outro, né, é o coração querendo fazer digestão e é o estômago querendo fazer papel de coração. E aí não vão fazer direito e aí você vai gerar uma desarmonia, um processo que não funciona da melhor maneira possível, né? Então, é fundamental que a gente consiga, que a gente crie fundamentalmente uma preocupação em preservar esses limites de uma maneira muito concreta, né? Então, dar alguns exemplos aqui de circunstâncias em que esses limites precisam ser mantidos, porque senão você perde um pouco o funcionamento das coisas, né? O bom funcionamento das coisas. Então, quando você consente que os filhos se tornem rotinas intermináveis na sua vida, na sua vida familiar, inviabilizando relações conjugais, você está permitindo com que esses limites sejam rompidos. Então, todo mundo, a família precisa ser atendida em todas as direções. Então, existem momentos que você tem que estar com os filhos, e existem momentos em que os filhos têm que estar com os outros filhos. É fundamental que existam essas relações
para que os próprios subsistemas possam existir, né? Ah, mas ele é filho único. Bom, se ele é filho único, então ele tem que ter a oportunidade de ter as suas relações próprias, individuais, o brincar, né? O dormir, o lado dele, a situação dele, a relação dele, a individualidade dele, tem os momentos dele. Mesmo quando é bebê, né? Ele tem um momento que ele está dormindo, né? Ele tem um momento em que ele está comendo, tem um momento em que ele está tomando banho, ele tem um momento em que ele está lá fazendo as coisas, ele tem um momento em que ele está brincando sozinho, em que ele tem lá o momento dele, em que ele tem um momento de interiorização do próprio processo. Então, é normal que se respeite esses elementos. Se ele tem irmãos, é natural que os irmãos possam ter momentos de processo de interação. E é importante que essas interações elas não sejam intrometidas, elas não sejam interferidas pelos próprios pais. Claro que os pais vão permitir que exista igualdade, princípios, respeito entre eles, mas é preciso que eles tenham esses momentos próprios deles. Quer dizer, isso é elemento fundamental para a formação de determinados vínculos, né? A definição desses limites é fundamental. Perceba que eu posso ser pai, eu posso ter sido numa encarnação. Nós somos espíritos. E como nós somos espíritos, nós reencarnamos, nós tivemos várias vidas, nós não temos somente essa história que nós estamos vivendo hoje. Então, na outra encarnação, eu tive uma história e eu condicionei uma história. E nessa vida, a tendência de repetir a história que eu fiz na vida passada é muito grande. Se na outra vida eu fui pai daqueles que hoje são meus pais, a tendência de querer continuar fazendo aquilo que eu fazia em relação a eles é grande. Se ao invés de filho hoje eu fui marido da minha mãe, né, a minha relação com ela tende a ser diferente do que é hoje, o que deveria ser hoje, porque ela tende a se repetir. Eu tenho uma relação de autonomia para com ela que hoje deve ser uma relação de dependência, ou mesmo que não seja de dependência, mas uma relação de desnível hierárquico nas relações, porque ela tem uma função de comando, de autoridade como chefe de família, como representante que comanda o exercício da família. Então, isso é um elemento importante, inclusive, para a determinação do caráter das pessoas, pessoas autoritárias, pessoas... É porque talvez não tiveram a ação de uma autoridade paterna, ou um excesso, né, foram submissos, subentendidos a um autoritarismo gigante, ou às vezes não recebeu nenhum limite quanto aos seus desejos, quanto às suas vontades, muito pelo contrário, exerceu autoridade com quem não deveria exercer. Então ele não recebeu nenhum tipo de comando, portanto ele não respeita, ele não sabe lidar com isso. Então vai fazendo distorções do próprio processo de formação dele. Perfeito? Então, esses limites precisam ficar muito claros, né? Então, tem os seus momentos, quer dizer, é preciso que o casal tenha o seu momento, casal entre eles, né? Em que eles possam conversar. Então, vamos sentar e vamos conversar determinados assuntos perto dos filhos. Existem determinadas conversas, existem determinadas decisões, existem determinadas questões que são íntimas do casal. É o casal, eles é que tem que saber dessa história. É eles que precisam saber detalhes e opinar num determinado processo. Existem determinados detalhes que os filhos podem ficar sabendo, se for fundamental, mas eles se limitam, eles podem até dar suas opiniões, as suas ideias, mas eles se limitam a isso. Quer dizer, a tomada de decisão não é uma questão deles. Quem toma as decisões, eu posso ouvi-los, mas eles não tomam a decisão. Eu posso até ouvi-los, dependendo da idade, eu posso até ouvi-los, eu posso comunicá-los e até ouvi-los em termos de sugestão. Mas quem toma a decisão não são eles. Quem toma a decisão sou eu, e quem toma a ação, a atitude, sou eu, são os pais, né? Enfim, os genitores. Tá certo? Esse é elemento que está claro na estrutura do sistema familiar, né? Isso acontece. Então, por exemplo, às vezes, por uma questão de vontade das crianças, né? A criança chora, a criança quer fazer ela quer, então ela começa a exercer uma pressão sobre os pais e os pais trocam de quartos, permutam isso.
né? Então, ou seja, não que não possa existir, quer dizer, mas perceba que essas questões são questões que vão criando, o indivíduo vai abrindo mão, ele vai renunciando ao sistema conjugal e vai permitindo que cada vez mais o sistema parental invada o limite conjugal, e se a gente não perceber, vai chegar um momento em que ele vai destruir a estrutura conjugal, na medida em que não existe mais o conjugal, porque só existe a relação parental, a relação deles para com os filhos, e já não mais entre eles por si, de per si. Quer dizer, isso começa a ter um problema, aí começam os problemas de relacionamento, né? E isso começa, o indivíduo começa a se sentir sozinho na tomada de decisões, ele começa a se sentir sozinho na maneira de pensar, ele começa a se sentir sozinho na maneira de raciocinar, porque ele percebe que ele não tem os momentos de conversa, de diálogo, de troca de carinhos, né, de afeto. Por quê? Porque está tudo voltado, no momento em que estão em família, é tudo voltado na relação parental, de tal modo que desaparece, então, ou se anula, ou deixa de nutrir, deixa de alimentar o sistema conjugal. Perfeito? São erros que a gente acaba cometendo exatamente pelos desafios que a paternidade, a maternidade acabam gerando. Né? Uma coisa que é muito comum é que quando começam a acontecer, então, esses problemas, né, o relacionamento parental se torna de tal modo que os pais começam a se aconselhar com os filhos. Né? Nossa, seu pai está assim, sua mãe está assim, não sei o quê, o que você acha que eu devo fazer, aquela coisa toda e tal. Então, os filhos começam agora a exercer um papel de dar palpite na relação conjugal. Então, além da relação conjugal estar sendo subnutrida, né, ela passa agora a receber palpites de tal modo em que as pessoas em que os filhos começam a fazer julgamentos e princípios que não eram efetivamente para estar fazendo. Primeiro, por conta da sua própria imaturidade, né? Porque por mais velhos que possam ser, não tenham as mesmas experiências, não tenham as mesmas vivências que obviamente, os cônjuges, né, os pais, efetivamente têm. Né? Então, você tem esse problema, né? Permitir que os filhos assumam condições de advogados, né? Então, aí o que acontece? Eu acabo conversando com meu filho para que meu filho intermedie a minha relação com o meu cônjuge, né? Então, o pai que pede para que o filho vá e peça alguma coisa para a mãe, ou aproxime a mãe, ou peça para a mãe perdoar, tolerar e não sei o quê, a mãe que usa o filho para aproximar o pai. Então, você começa ali uma relação em que os filhos começam, então, a ter uma ingerência, né, na vida dos seus próprios pais. Então, você dá uma autoridade para esses filhos que eles não deveriam ter. Então, você está rompendo o processo hierárquico nessa perspectiva. Não é isso? Você pode permitir que os filhos transformem-se em confidentes e até mesmo bucha de canhão, na perspectiva em que você acaba... uma coisa é aconselhar, né? Outra coisa é você contar intimidades, você transforma as pessoas em confidentes, você fala das suas fraquezas, dos seus desejos, você fala e você se mostra frágil, você mostra pequenado e você deixa que o outro então seja a sua própria força, né? Seja quem te conduza. O filho não foi feito para isso. Ao contrário, ele foi feito para se apoiar em você e não para apoiar você nessa medida. Não é isso? Então, você está dando a ele uma função dentro da... É como você mandar o coração digerir. Ele não foi, ele pode até tentar fazer, mas ele não vai fazer bem feito e essa tentativa vai fazer com que ele deixe de fazer bem o que ele está fazendo e isso vai trazer problemas para ele.
problemas de desenvolvimento e de harmonia para ele próprio. Então, são questões importantes. Então, a manutenção dessa hierarquia é elemento importante, né, dentro dos mecanismos familiares. E, e aí eu chamo a atenção para a gente discutir a questão da autoridade e do autoritarismo. O fato da gente dizer que deve existir uma autoridade entre pais e filhos não significa dizer que os pais não tenham que ser amigos dos seus filhos. Ele pode ser, né, ele não precisa, e ele pode ser um amigo íntimo dos seus filhos. Ele pode ser. O importante é que ele nunca deixe de ser o pai na relação. Não, eu sou seu amigo, eu estou aqui, mas eu não sou, mas eu não deixo de ser seu pai. Então eu tenho uma relação de desnível hierárquico. É, a tomada de decisão é sempre minha. E ele tem que entender isso. Em nenhum momento ele pode achar que ele pode tomar as decisões. Ele pode, não. Né? Ele tem que entender que, no final das contas, quem toma as decisões, quem é o juiz da tomada de decisões. Você chega a uma como é que eu vou dizer assim, né? Ouvir, conversar, dialogar, se colocar na posição do outro, junto com o outro, quando percebe que não tem todas as informações e buscar toda a informação com o outro e tal. Quer dizer, isso é elemento importante. Mas quando se chega no impasse de que é preciso tomar decisões e um pensa de um jeito e o outro pensa do outro, quem toma a decisão nesse momento, quem tem o voto Minerva, é o pai. E ele precisa entender isso. E ele precisa entender isso. Quer dizer, isso é elemento fundamental. O pai tem esse papel, até porque é ele que presta conta para a justiça, é ele que presta. Se o filho falar, eu não vou à escola, e o pai fala, então tá bom, você não vai, quem vai ser processado pelo conselho tutelar e tudo mais, e com a possibilidade, inclusive, de perda, né, do poder pátrio, são os pais. Tá certo? Por quê? Porque essa é a função que a sociedade delega para cada membro da família, né? De exercer essa função, que delega aos pais para exercer essa função de educador, de quem direciona, de quem estabelece o processo. Então, a palavra final, quem gere todo esse processo é o pai. O pai precisa ter essa noção. Se a relação dele for de carência, se a relação for de ajuda, se a relação for de orientação, se a relação for de se aproximar para ser ensinamento, mas se ele se aproximar do filho numa relação de inferioridade, numa inferiorizada, numa relação de carência, numa relação de que busca no filho a proteção que ele deveria dar ao filho, existe aí um desequilíbrio, uma inversão de valores que vai romper o subsistema o subsistema que a gente vai chamar de parental, né? E que pode trazer prejuízos para a família e para cada um dos seus membros, né? A família como um todo e para cada um dos seus membros na formação do caráter, na formação. E quando eu digo caráter, eu não estou falando de honestidade e desonestidade. Além disso, o caráter está relacionado com força, com determinação, com resiliência, com capacidade de não se frustrar, com capacidade de, diante de dificuldades, de perdas, continuar enfrentando, pessoas que não têm, que apesar do medo têm uma capacidade de enfrentamento da realidade, tudo isso, né? Então o filho ele vê no pai a força, a orientação. Quando o pai então ou a mãe se fragiliza diante do filho, esse é um grande problema. Então, a amizade, o vínculo, o diálogo é elemento importante, mas nunca numa relação de fragilidade em relação ao filho. Sempre numa proximidade daquele que dá conforto, daquele que, olha, eu estou do seu lado, eu vou ajudar você, eu estou aqui. Mas nunca nessa relação de fragilidade, em que para conseguir coisas eu preciso fazer, como é que eu vou dizer, chantagens. Não, você consegue as suas coisas porque você tem uma relação de autoridade para com ele, não de autoritarismo,
mas de autoridade. E a autoridade está relacionado com essa coisa de você exercer um determinado papel de que você não permite que esses liames possam ser rompidos. Perfeito? Então, gente, de uma forma geral, nós temos esses dois capítulos, né? Quer dizer, o sistema familiar e o sistema parental, né? São esses dois capítulos do livro que a gente pôde conversar. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil para todos, né? E vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento, né? Levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a oportunidade que nos foi permitida, que nos foi ofertada na manhã de hoje, de fazermos as reflexões importantes acerca da nossa família, acerca da nossa realidade espiritual. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, e graças a Deus, bom domingo, né? Bom finalzinho de bom restinho de final de semana a todos, bom domingo a todos. Obrigado.